Nossa história começa bem no centro de Roma. É uma noite quase primaveril, porque estamos em 20 de março, e 20 de março é 1879, faltam poucas horas para 20 de março. Há um homem que sai de um prédio, acabou de trabalhar, caminha em direção ao seu carro estacionado, um Citroën, entra, senta-se ao volante, insere a chave no painel do veículo do assento de onde entrou pela porta. Ele não se vira, nem consegue ver quem estava batendo na janela, porque alguém estava batendo na janela. Rapidamente empunha uma pistola com silenciador. Ele dispara 4 tiros, o primeiro na boca, os outros 3, todos nas costas, porque após o tiro na boca, o homem ao volante desaba sobre o painel. Morre assim, em 20 de março de 1979. Carmine Pecorelli para todos menos um jornalista. Um jornalista um pouco particular. Um jornalista para muitos desconfortável ou de qualquer forma dedicado a questões desconfortáveis. Mas quem é Carmine Pecorelli? Nino Pecorelli. Ele nasceu em Molise em 1928. Ele foi à guerra porque, após o desembarque dos aliados em Salerno, ele perdeu a mãe, que ficou presa entre as colunas de refugiados. É isso mesmo! Justamente para encontrá-la, ele se alistou no corpo polonês do general Władysław Anders, que estava subindo combatendo a península. Mino Pecorelli, quando jovem, portanto, tinha ido à guerra, se alistou como voluntário e lutou com aqueles poloneses praticamente até as portas de Rim. Ele tinha subido a dorsal adriática, terminada a guerra, retomou os estudos em direito, começou uma boa carreira como advogado, especializado principalmente em direito falimentar, bem no meio de sua atividade profissional como advogado. Ele descobriu sua vocação para o jornalismo, porque foi encarregado de atuar como chefe de imprensa de um político, um respeitável democrata cristão, um ministro, o ministro Florentino Sulo. E foi justamente dessa experiência como chefe que Mino Pecorelli, agora todos o chamam de Mino, decidiu virar a página. Deixar para lá os tribunais, as petições de falência, as curadorias. Ele decidiu se jogar no jornalismo. Por quê? Porque ele gostava desse mundo. Principalmente graças à amizade com vários figurões do mundo da comida. Ele já havia tecido uma primeira. Reina na Terra. A Reina na Terra é o termo exato de conhecimentos, amizades e não sei. De tal maneira que possa ter em primeira mão notícias reservadas. Todos os dias, não todos os dias, todas as semanas. Uma fonte, diríamos qualificada e inesgotável, de notícias muito particulares. Notícias que dificilmente vazam do Palácio do Poder. Pois bem, Nino Pecorelli começa a carregar aos 39 anos, na primavera de 67, como jornalista. Ele começa com um jornal chamado Novo Mundo de Hoje. É um jornal que hoje chamamos quase escandaloso, mas não do tipo Pogliatone, do tabloide que publica fotos ousadas de alguma estrela do show ou quem sabe o que mais. Não, é um tabloide daqueles que vão escavar a sujeira da sociedade, entre política, finanças, serviços secretos, altos escalões das Forças Armadas. Em suma, um jornalismo investigativo, às vezes um pouco cabeludo, um pouco forte. E não é por acaso que o Novo Mundo de hoje dura tanto, porque, pouco mais de um ano após a entrada de Mino Pecorelli, o jornal fecha. Fecha porque intervém o que na época era chamado de Escritório de Assuntos Reservados do Ministério do Interior, um escritório sobre o qual se disse de tudo e mais um pouco. Na época, era dirigido por uma personagem decididamente ambígua, como o prefeito Humberto Federico D'Amato.
Um escritório cujo rastro encontramos em muitos mistérios de plataformas. Simplesmente, o escritório intervém porque, muitas vezes, o Novo Mundo de hoje publicava furos de reportagem indesejados. E um deles, não se sabe bem qual, mas não deveria mais ser publicado. Por esse motivo, o jornal fecha. Nem mesmo Pecorelli não se dá por vencido por isso, porque nem 3 semanas após o fechamento do Novo Mundo de hoje, Pecorelli se apresenta no tribunal em Roma para registrar uma nova credencial jornalística. Desta vez, o seu se chama Não é um Jornal, não é um tabloide, não é um periódico, é uma agência de imprensa. Publica um boletim que é distribuído exclusivamente aos assinantes, e é um boletim que conta fatos e bastidores, até mesmo bastante escabrosos, da política. Acompanhado de vez em quando por um editorial do seu diretor, precisamente que com ela. Quem é que lê? Original Poster. Aquele boletim que chega toda semana aos assinantes? Bem, são precisamente os assinantes que o leem, que são principalmente diversos. Jornais, hoje chamaremos de mainstream, os jornais canônicos, os principais jornais do país, mas também as secretárias dos ministérios, das secretárias políticas, até mesmo os comandos das Forças Armadas. Porque nessas notícias que Pecorelli publica, muitos procuram o pelo no ovo, procuram a arma fumegante, procuram o lado mais obscuro da Itália daquele período do final dos anos 60 e início dos anos 70. Há quem procure o próprio nome e espera nunca vê-lo publicado. Há quem gostaria de saber mais sobre certos casos escabrosos que Pecorelli trata. Pecorelli começa a escrever no observatório político de muitos políticos. Um desses é Giovanni Leone, eleito presidente da República após Saragatti. Leone é muito falado, não apenas porque sua eleição foi determinada pelos votos pesados do MSI, a primeira vez que isso acontece na história republicana. Também porque se fala dele como um homem com amizades perigosas, talvez até mesmo objeto de corrupção. E sua esposa também é alvo. Dizem que ela não se comportou de maneira adequada durante uma viagem em um iate de luxo ou em um navio de cruzeiro no Egeu. Não se fala apenas do escândalo Lockheed, onde o nome de Giovanni Leone reaparece. Pare que ele seja o famoso Antelope Cobbler, que teria recebido propinas do gigante americano da aviação. Também se fala da Italpetrole, do dossiê Mifobiali, que envolve um tráfico de petróleo com a Líbia. Obviamente, também se fala de maçonaria. Uma maçonaria um pouco peculiar, porque Pecorelli faz parte de uma loja específica, que é a P2. Mas ele só descobrirá muitos anos depois, porque Pecorelli, em certo ponto, começa a publicar dossiês sobre uma suposta loja maçônica dentro das muralhas do Vaticano, uma geomaçônica da qual altos prelados seriam membros. Fala-se do secretário de Estado Jean Villot, do seu vice Casaroli. Fala-se de Monsenhor Paul Casimir Balsincos, o chefe do Instituto para as Obras de Religião. Fala-se de muitos altos prelados. Aparece também o nome do cardeal de Palermo. Enfim, uma lista que faz tremer as paredes. E é uma lista que levará posteriormente ao Albino Luciano, Papa João Paulo I, recém-eleito, a dispor uma investigação interna. Para entender se é verdade, se não são suposições de um personagem um pouco à margem, se há um ponto de verdade. O que é certo é que por vários anos, desde o final de outubro de 68 até as primeiras semanas de 78, portanto, quase 10 anos. Carmine Mino Pecorelli publica toda semana este boletim explosivo. Mas no início de março de 78, Pecorelli tem uma ideia. Ele quer transformar o boletim em uma revista regularmente à venda nas bancas de jornal. Um esforço editorial decididamente importante.
Por outro lado, ele não tem grandes editores por trás, apenas vive das contribuições que consegue obter da política e, obviamente, das assinaturas que são feitas para a sua Venina d'Argentia. Lançar uma revista verdadeira e própria a cores, entre outras coisas, é uma experiência decididamente cara. Porém, Pecorelli afirma que é possível colocar 2 pontos no bolso. Veremos aos poucos. A primeira edição é lançada simultaneamente com o sequestro de Aldo Moro. Alguém vai pensar muito mal desta história. Porque dirá que talvez Pecorelli já soubesse que havia algo que ele queria entender. Não existem mais. O fato é que Pecorelli acompanha todos os famosos dias da Bozata. Negociação com as Brigadas Vermelhas, o sequestro, os vários comunicados das Brigadas Vermelhas, incluindo o falso comunicado do Lago da Duquesa. Um falso comunicado que Pecorelli imediatamente desmascarará com um editorial incendiário intitulado Vergonha. Bom, depois, terminada a temporada do sequestro, ele se concentrará nos muitos males da Itália, das comissões, entre política e economia. Uma dessas envolve um industrial. Ele se chama Ciro Rovelli. É um industrial da química. Foi definido como o rei da química italiana. Mas ele está passando mal. No entanto, disse que Ciro Rovelli é protegido em um lugar alto, aparentemente por nada. Um pouco menos que Giulio Andreotti, o então presidente do conselho. E circulam fotos de alguns cheques que o próprio Rovelli teria assinado em favor de Andreotti. E para tratar desses cheques lá, ele queria até publicá-los na primeira palavra, sob o título Os Cheques do Presidente. Uma difamação incrível para Andreotti. E é exatamente por esse motivo que não Andreotti pessoalmente, mas vários de seus principais aliados, ou pelo menos assistentes aliados, contatam Pecorelli. O convidam para jantar em um clube. Chama-se a família Piemontesa, fica precisamente em Roma. Um jantar ao qual não só Pecorelli participa, mas também o advogado de Talone, advogado de Andreotti, e também o general da Guarda de Finanças, Donato Lopreto, ex-chefe do Estado-Maior, que será envolvido, diria pouco, com o famoso escândalo dos Petroni. O pedido feito a Pecorelli é para não publicar nem a capa nem a investigação sobre os cercos, porque seria um grande problema. Pecorelli, nessa ocasião, pede de qualquer forma financiamentos porque o jornal vai mal, não consegue arrecadar publicidade. As vendas não rendem, não são suficientes para dar dinheiro suficiente para manter o jornal. A renda tem custos, porque além de Pecorelli, outras pessoas trabalham lá. Enfim, é necessário dinheiro. Pecorelli não é um chantagista. Ele não aparece no jantar dizendo, ou vocês me dão dinheiro, ou eu, e vocês também precisam me dar dinheiro para outras coisas. Ele é convocado, e é nessa ocasião que ele pede dinheiro. A partir daquele momento, e estamos em fevereiro de 79, Pecorelli entende de qualquer maneira que há algo errado. Porque se a política pela primeira vez se move de maneira tão decisiva para parar sua investigação, significa que talvez ele tenha tocado em alguns pontos errados. A vida de Mino Pecorelli durará mais um mês, tempo suficiente para lançar mais algumas edições de sua revista. Depois disso, é o fim. A última edição é lançada logo após sua morte. Sua morte ocorre sob a redação de seu jornal, de seu original pôster, Observador Político, e claramente, com a sua morte, Observador Político. Quem é que queria eliminar? Pecorelli, claro, não faltavam inimigos para Pecorelli. Com tudo o que ele havia publicado ao longo dos anos, havia o suficiente para fazer uma bela lista de adversários. Vamos pensar. Falamos sobre Andreotti e todo o seu mundo, a guarda financeira. Rovelli, Arcaini, o construtor Caltagirone e o Italcassi estão lá. Também há quem não perdoe ele por ter se metido no caso Moro. Então ainda teríamos Giovanni Leone, tudo o que aconteceu com ele, todos os envolvidos no escândalo Locke. Enfim, a lista é interminável.
Quem poderia ter interesse em matar um jornalista incômodo, mas ainda assim isolado e ainda mais próximo do banco? As investigações sobre a morte de Mino Pecorelli levarão, antes de tudo, à descoberta de que 2 das balas usadas para matá-lo são de uma marca extremamente rara. 2 marcas de cartuchos, a francesa Javelot, com 2 cartuchos, e a italiana Fiocchi, mais comum, também com 2 cartuchos. E de onde vem a pistola caída? A essas perguntas, encontrar uma resposta. Alguns anos depois, a descoberta nos locais do Ministério da Saúde, em Eur, de uma Santa Bárbara, um arsenal da gangue da Magliana. Lá dentro são encontradas outras balas da marca Geveroni. Então, talvez tenham sido aqueles da Magliana, mas se foram eles, por qual motivo? É verdade que a Magliana foi definida como uma rede de crime organizado a serviço de muitos, não mestres, mas clientes ocasionais. Mas por quê? Vai levar alguns anos até que Crispino, aquele que na imaginação de Cataldo se tornou o Frio Crispino, um dos ex-chefes da Magliana, fale. E o que ele diz? Ele diz que sim. O assassinato de Pecorelli foi realizado por um membro da gangue Magliana, Massimo Pernero. Ele é um cego despachante dos NAR, mas também ocasionalmente colusivo, precisamente com a própria gangue, e por um assassino vindo da Sicília, Angiolino o Loiro o chama. É posteriormente identificado como Bucherandro. La Barbera teriam sido esses 2, Carminati e La Barbera, a armar a emboscada para Carmine Pecorelli. E o momento seria uma espécie de vingança orquestrada por ambientes andreottianos para agradar o próprio Giulio Andreotti. Porque Pecorelli estava cutucando o nariz novamente após o discurso sobre os famosos cheques ao presidente, estava cutucando o nariz em outras questões muito reservadas, como, por exemplo, o Memorial de Aldobano. Eram questões das quais Pecorelli não deveria se ocupar, porque estavam incomodando. Portanto, os primos, exceto os famosos cobradores da Sicília, Andreottiani, se interessaram pessoalmente em silenciar aquele jornalista para sempre. Objetivo? Esta é a tese que chega ao tribunal. No banco dos réus haverá vários que se sucederão primeiro no Tribunal de Assis, depois no Tribunal de Apelação e depois na Cassação. A tese inicial, que vem dos arrependidos da Magliana, também do mendigo Antônio Mancini, de Vittorio Carnovale, de Fabiola Moretti e, claro, de Crispino, ou seja, Maurizio Abatuto. Será reafirmada e acompanhada também pelas palavras de Tommaso Buscetta, que relatará uma conversa que teve anteriormente com Stefano Bontari. Tendo sabido que o assassinato de Pecorelli teria sido orquestrado por Tano Badalamenti. Portanto, no banco dos réus encontram-se Andreotti, Vandalamenti, Angiolino, o biondo identificado como Carangelo Barbera, os primos Salvo e, obviamente, Massimo Carminati, mais Cláudio Vidaloro. Todos acusados de participação em assassinatos, alguns como mandantes e outros como executores. Como termina o processo? Todos absolvidos em... Aparentemente, as revelações de Crespino Abatino e, subsequentemente, os outros arrependidos são consideradas inaceitáveis, porque haveria algumas incongruências entre uma e outra. Deposição. Em suma, os testes não são confiáveis. A sentença é contestada, vai para o Tribunal de Apelação. Carminati e La Barbera são absolvidos de qualquer maneira, dizendo que os assassinos não são eles, mas são condenados a 4 anos de prisão. Andreotti e Badalamenti, porque o momento é reconhecido e, portanto, os mandatos. Teriam sido esses 2, o político de longa data e o ex-chefe da máfia de Sinise, a ordenar o assassinato daquele jornalista. O objetivo é ir ao Supremo Tribunal. À morte do processo Pecorelli, porque lá a tese do primeiro grau é retomada. Portanto, absolvição total para todos, sem remessa.
Ainda hoje, e já se passaram mais de 40 anos, não se sabe quem matou Carmine Lino Pecorelli. No final, nem mesmo a pistola foi encontrada, embora tenha sido entendido que, muito provavelmente, as balas vinham do arsenal do Banco Italiano. Portanto, esse era o ambiente de onde as armas foram obtidas. A pistola que disparou não é encontrada. É uma pistola fantasma, porque é uma pistola que se diz por muito tempo que foi guardada naquele famoso arsenal. Mas desapareceu porque desapareceu. Desapareceu porque foi destruída por quem? Não se sabe. Bem, dito isso, ao falar da pistola, do assassinato, Pecorelli não é exatamente um arrependido, mas um homem que já encontramos em nossa história, Vincenzo Vinci Guerra, o autor material e confesso do massacre de Pecorelli. E ele, falando com jornalistas, diz que sabe muito bem que aquela pistola que disparou vem do arsenal da máfia. E ele também diz que foi utilizada por alguns neofascistas que circulavam no âmbito da máfia para matar menos pessoas. Isso é o que ele veio a saber, e ele tem certeza disso. Afinal, ele vem desse mundo. Lá se sabe apenas que há um relatório depositado na delegacia de Milão, segundo o qual essa arma, juntamente com outras, foi destruída em um incêndio. Por que destruir a evidência de uma investigação que terminou, sim, com a absolvição dos réus, mas sem um culpado claro? Ninguém nunca entenderá. O que é certo é que Carmine Mino Pecorelli não conseguiu cumprir completamente a sua missão. Encontrar a verdade das questões mais espinhosas da Itália, das questões menos claras. E, obviamente, se ele ainda estivesse vivo, estaria extremamente desapontado com isso. O que é certo é que o nome de Carmine Pecorelli retornará em maio de 1981, quando as listas da P2 forem tornadas públicas. Lá dentro tem de tudo, e ele também está presente. Mas isso já era em parte conhecido, porque em uma busca em sua casa, as forças da ordem encontraram os documentos e todo o resto. Outra coisa que não se encaixa no assassinato de Pecorelli é sua amizade com um personagem que já encontramos aqui no noir italiano, Antonio Toni Cicciarelli, o autor do Roubo do Seio, que era amigo de Pecorelli. O autor. Além disso, entre outras coisas, Cicciarelli, no primeiro comunicado número 7, aquele do Lago da Doutora, é sempre o autor de uma bolsa falsamente abandonada em um táxi. Poucos dias após o assassinato de Pecorelli, que remete tanto ao caso Moro quanto ao assassinato do tenente-coronel dos Carabineiros. Mariscoli. É um assassinato que é algo enigmático, não é um Tony Sicari enigmático. Alguém calou a boca dele para sempre, após aquele famoso roubo do século. São todos mistérios, como disse Montani, e como relatou Buscetta, existem coisas que estão concatenadas, ligadas entre si. Então, talvez Moro, Barisco, Pecorelli e Chiarelli são todas coisas entrelaçadas por eles. E quem sabe se mais cedo ou mais tarde conseguirá encontrar o menino, se conseguirá encontrar o cadeado para abrir as correntes, principalmente abrir o armário de segredos. Ainda existem muitos segredos. Não apenas quem cometeu o termo Pini. Hoje o termo Pini não teve, como ele, muitos outros. E nós sempre ficamos com a internet, porque nem nós conseguimos entender o porquê de certas mortes inexplicáveis ou, em alguns casos. Obrigado por assistir.